O livro de capa dura guarda a história do imigrante. A versão em preto e branco não deve ter sido uma escolha aleatória. Combina com um homem que não gostava de estampas. Eu chegava com a minha mãe, às vezes tinha uma roupa estampada, e ele falava assim: nossa, coisa horrorosa, porque estampa chamava muita atenção. Ele não gostava das coisas que chamavam muita atenção. Com 178 páginas, a obra termina com a narrativa da morte. Mas a história continua. E aqui o meu filho, o Ricardo, que hoje ele tem 36 anos. Então, a história acabou aqui, mais ou menos, foi em 1980. Então, de lá para cá, muita coisa tem para ser preenchida. Depois do fim, ficou o legado. A vida de um homem que escolheu quando morrer. Mas antes de acabar, muita coisa aconteceu. É a nossa história. É o início da história de João Marquese. Weimar Marquese de Amorim. Wagner Marquese. Alguns contam a história de todos, e no caso da família Marquese, mesmo tendo um começo distante iniciado na Itália, o passado comum entre os que vivem hoje tem como figura central o imigrante João Marquese. Tânia Marquese. Vera Lúcia Marquese Melli. Aqui também tem interessante, porque está o vô João com meu pai e o irmão do papai, o tio Pídio, pai da Weimar. Eles eram em 5, morreu 2. Ele teve 5 filhos, um morreu ainda novo, Anselmo, de varíola. Daqui a avó Maria, meu avô João, a tia Elisa, que foi a filha mais velha dele, o tio Eupídio, a mamãe, Olívia, o tio Dido e a tia Zulmira, com uma pombinha aqui na mão, que eu fui a neta mais velha. Partindo do patriarca, Sr. João Marquese, eu sou neto. Se não me engano, o 4º neto na escala de idade. Tenho 3 primos mais velhos que eu. Filho de Eupídio Marquese e Guiomar Cruz Marquese. Eu sou filha de Eliana Maria Marquese Pedreschi, que é filha de Elídio Marquese e Ana Maria Bonini Marquese. Então, eu sou neta do João Marquese, filha do Eupídio Marquese com Guiomar. Eu sou filha do Eupídio e da Hélia. É o 2º casamento do meu pai, que é filho do João. Elídio Marquese e Ana Maria Bonini Marquese. Quando ele era casado com a primeira mulher, que era minha avó, a Maria, nós moramos com ele na São Vicente, quando era uma fazenda só. E eu era a neta mais velha dele, e depois eu dei para ele um bisneto, que foi o primeiro bisneto dele por parte ali do ramo do Elídio. E quando ele, com 59, com 60 anos de idade, que ele resolveu, que ele ficou viúvo, resolveu se casar de novo com a dona Ida Pisoli. A nossa relação é que a minha tia Ida Pisoli, irmã da minha mãe, se casou com o senhor João Marquese, vindo ser a meu tio. Dona Ida e o vô João. A memória está materializada nas fotografias, nos escritos e ainda muito presente na versão oral. Ele não queria
que os descendentes dele passassem a infância que ele passou. Vindo da Itália, né, com 9 anos, e indo direto para Dumont, onde o meu bisavô foi derrubar mato e plantar café na fazenda do pai do Santos Dumont. Mas ele era uma pessoa fantástica, da qual eu me orgulho muito, porque ele era como o rei Midas, onde ele botava a mão, ele virava ouro. Eu acho que ele era uma pessoa que entendia de negócio, ele entendia de terra, e eu acho que era uma coisa meio instintiva nele. Ele comprava a fazenda, abria a fazenda, e se alguém oferecesse mais do que ele achava que valia, ele vendia. Ele, além de um bom fazendeiro, ele era bom comerciante também. Isso eu sempre escutei a minha mãe falar, meu pai. Ele não era apegado. Um homem extremamente capaz, extremamente com condições de melhorar tudo que ele olhava, tudo que ele fazia. Ele não tinha preparo, estudo para isso. Eu nunca vi meu avô escrever, eu nunca perguntei para ele, mas eu tinha certeza que ele não sabia escrever. Aprendeu a ler lendo o Estado de São Paulo, que sempre metia o pau no governo, então ele gostava. Ele era uma pessoa que não estudou. Ele lia jornal e tal, mas ele se alfabetizou parece que sozinho, pelo que eu sei. João Marchesi começou do nada e chegou muito longe. Mas era um homem que eu admirei muito, 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 muito. Se eu tivesse que escolher, vamos dizer, um mestre na minha vida, eu teria escolhido como eu escolhi ele. E na realidade hoje tem tataraneto dele vivendo e trabalhando no investimento dele na década de 60. Realmente o Banco Marchesi que surgiu aqui, a Companhia FAI que surgiu aqui, tudo tem um nascimento com ele. Porque quem fez todo esse empreendimento, como te falei, ele era um carroceiro, caiu da carroça, deram um burro e uma carroça para ele, e com esse burro e essa carroça, ele conseguiu montar 3 usinas de açúcar, 3, naturalmente com a ajuda dos filhos dele também. Mas a verdade é que o empreendedor, o que realmente iniciava, o que dava o grito, vamos dizer, final da história, era ele. 5 minutos de conversa dividiram um patrimônio imenso, que eram 17 empresas na época, 3 usinas de açúcar, e banco, agência de carro, um monte de coisas. E ele decidia. Eu me lembro também de outra coisa, quando o Eupídio resolveu também entrar no ramo de construção, ele falou comigo que ia construir um prédio. Ribeirão não tinha quase nenhum arranha-céu, muito poucos. E ele falou que tinha já visto um lugar, que ele estava comprando um terreno e que ele ia arrumar um arquiteto à altura e que ia construir um prédio, mas que ia construir um prédio alto, porque teria que ser o mais alto de Ribeirão Preto. A história do prédio foi assim. Os Marchesi construíram aquele edifício João Marchesi na rua São Sebastião, esquina com Álvares Cabral. Quando aquele prédio ficou pronto, aí a tia Ida quis construir, o tio João quis que ela construísse uma coisa dela, com o nome dela. Aí eles começaram a construção do prédio na rua Duque de Caxias 968. Os prédios ainda estão ali, arquitetonicamente datados pela época em que foram construídos. Simbolicamente, marcos edificados de um império. Mas se enganam os que pensam que tudo foi sempre muito fácil. E foi uma vida dura, difícil, da qual ele se rebelou com 16, 17 anos.
Um dia, numa conversa, ele revelou que nessa época ele pegou uma enxada, que ele estava carpindo café, pegou a enxada pelo cabo e arremessou ela num brejo, bem no máximo que ele pôde. Diz que nunca mais ele puxava a enxada na vida. Abandonou a família e foi para Taquaritinga, onde tinha muito italiano imigrante que era quase tudo como parente, né? Esse pessoal vieram para o mesmo navio, 2 meses dentro do navio, você acaba virando amigo, parente. E de lá, ele ficou 1 ano por lá. Também não se deu bem, resolveu voltar. E veio trabalhar na olaria do seu Natal Viagem, que acabou virando sogro. Ele devia ter seus 18 anos e a minha avó devia ter uns 15, 16. Ele puxava barro da olaria com uma carroça na pipa e ela cortava tijolo. E ele não admitia trabalhar para o sogro. E eles se mudaram para Pontal, onde ele alugou uma lagoa, construiu a pipa, construiu um rancho. E os dois começaram a fazer tijolo, só os dois, no início da vida deles. Esse foi o início da vida dos dois. E de lá ele foi trabalhando e comprou até um cavalo, que diziam que era o cavalo del pensiero, que era o cavalo do sonhador. Primeira coisa que ele comprou na vida foi um cavalo, comprou do seu Natal Viagem, para vir na cidade de Sertãozinho. Primeiro dia que ele foi buscar o cavalo no pasto, o cavalo tinha caído dentro de um poço. Ele perdeu o investimento. E arrumou um sítio e começou uma olaria. Depois que ele foi para Pontal, começaram a nascer os filhos. Aí ele precisou comprar uma vaca por causa do leite. Primeira chuva que deu, caiu um raio na vaca dele e matou a vaca. E ele continuando a fazer tijolo. Aí ele precisou arrumar um empregado, porque a minha avó estava sempre grávida. E depois ele juntou um bando de italianos, compraram um sítio perto da estação de passagem em Pitangueiras e plantaram café, que era o sonho de todo mundo ter café. Café era o ouro negro brasileiro na época. Com 3 anos, quando eu estava projetando a primeira safra de café, deu uma praga de gafanhoto, comeu o café deles tudo, quebrou os 10 italianos de uma vez. Foi uma época difícil. Não chegaram a passar necessidade, porque naquela época tudo que se consumia numa casa produzia na fazenda, não tinha supermercado, né? Pouca coisa ia buscar na cidade. Mas ele não desanimava. E daí ele começou a ir para frente, fazenda de café e não sei o quê. Aí, de repente, ele tinha uma visão do mundo fantástica. E ele sempre continuou. E fazendo tijolo. Depois, aliás, era a profissão originária também da família Biagi, né? Foi daí que ele veio, daí que ele aprendeu. O tempo passou, mas ainda é possível que tenham em Ribeirão Preto, nos bairros mais antigos, casas cobertas com as telhas da cerâmica São Luís. A cerâmica São Luís foi criação do João Marquês, não? E até uma história muito interessante a respeito do que o João Marquês, por que ele fez a cerâmica São Luís. O seu João Marquês, naquela época que ele estava no auge, ele comprou a fazenda São Luís. E essa fazenda São Luís tinha uma grande área de varjão, de barro para cerâmica. E o seu João, como era um homem muito criativo, foi lá ver esse barro e falou para a família dele: eu vou montar uma cerâmica aqui em Ribeirão Preto
porque eu quero todas as casas de Ribeirão Preto cobertas com a minha telha. E a cerâmica cresceu, ficou famosa, o material era muito bom. E daí, quando a minha avó morreu, aí ele passou para o papai e deu a São Luís, porque dependia da argila para continuar fazendo os tijolos e as telhas. Eu trabalhei uma época na cerâmica, na parte administrativa, então a rotina que era o produzir o tijolo, meu pai levou quando recebeu a modernização de ter uma estufa para fazer a secagem das peças, dali para o forno de queima, depois o tirar do forno ou ir para o depósito no caminhão, tinha que ser manual, tanto para pôr no forno quanto tirar. Foi famosa assim, para a cidade, construiu montes de casas com telhas e tijolos da cerâmica São Luís. Muitos lugares ainda você vai e fala, olha, é da São Luís, os tijolos, as telhas são da São Luís. Eu sei que ela foi uma indústria muito famosa aqui. Até que depois, com o progresso, ficou difícil trazer argila de lá para cá, né? E foi tendo que terminar, mas demorou. Antes de escrever o livro sobre a vida de João Marchesi, Ida Pizzoli seguiu anotando tudo que era muito relevante. Mas algumas histórias exibem o cotidiano do imigrante italiano que aos olhos dos outros era um homem bravo, mas não por isso distante. Meu avô era muito bravo. Eu tenho, assim, lembranças dele muito bravo. Eu me lembro do meu avô João, que era uma pessoa muito carismática. Ele não sabia conversar com mulheres, isso é uma curiosidade. Mas o nono, ele não gostava muito de conviver com as mulheres, não. Ele era muito mais ligado aos netos homens. Ele gostava de conversar de negócio. A gente, quando chegava lá, ele falava assim, oi, benção, nono, porque a gente pedia benção. Ele, Deus te abençoe, vai conversar com a Ida. E dizia assim, vá, filhola, conversar com a Ida na cozinha. Era um homem de pouco diálogo, conversava muito pouco. E o único assunto que ele se interessava era sobre trabalho. Ele vivia para trabalhar e achava que domingo era dia de vagabundo, porque não se fazia nada. Isso eu cansei de ouvir ele falar. Eu lembro quando ele ia domingo lá em casa, ele já chegava assim, quem dorme não pega peixe, quem dorme não pega peixe. E eu era uma menina mocinha, que eu sou na época, né, e ele, já acordava com esse barulho dele, que ele achava que todo mundo tinha que trabalhar, inclusive no domingo, né. Meu pai seguia meu avô e obedecia meu avô. O que meu avô fazia era lei, e eu lembro, ele já era avô, eu tinha meu filho, a gente estava na fazenda. O nono chegou muito cedo e eles tinham ficado até muito tarde. E que falaram que meu avô chegou, meu pai levantou, saiu por trás e voltou pela frente como se estivesse trabalhando. Quer dizer, ele já era avô do meu filho, né? Eu estava lá também. Isso aí eu vi. Eu assustei até. De tal era o respeito, porque aquilo eles chamavam respeito. O único objetivo dele em trabalhar era em prol do benefício da família. Ele foi condecorado como trabalhador do século por Murilo Macedo, que era o ministro da Fazenda daquela época, eu acho que era. E ele veio aqui em Ribeirão com uma festa muito linda. Mas eu tenho recordação muito carinhosa dele, um homem firme, escutava muitas histórias dele, como sendo um imigrante
que venceu, né, no Brasil, em Ribeirão. Começou com café, depois foi para cana-de-açúcar e prosperou muito e sempre cuidou muito da família, dos filhos, dos netos. Eu me lembro que uma vez nós estávamos saindo daqui para ir ver uma fazenda, não sei aonde, e quando ele me telefonava, eu era o motorista dele, andávamos de Volkswagen. E ele marcava comigo para me pegar às 6 horas, quando chegava às 5 horas, ele parava na porta da minha casa e buzinava até acordar todos os vizinhos. Essa época eu tive muito contato com ele, porque eu já tinha 19, 20 anos e eu guiava e ele me convocava para ir guiando para ele. Eram 3 dias de viagem, o asfalto acabava logo ali no Rio Grande, perto de Uberaba, daí para frente era só estrada de chão. A gente saía daqui 4 da manhã, era o horário dele de sair, era 4 da manhã, sempre. E tinha que chegar às 3h30, porque às 3 ele estava pronto. E eu ia guiando de Kombi, era o único veículo que andava por aqueles lados. E ele ia cochilando do lado, um saco de laranja no chão. De vez em quando ele cortava uma laranja, não descascava, exprimia na boca. Eu fui fazer isso, queimei a boca toda com o sumo da laranja. O homem que chegou a ser comendador, vindo de terras distantes, venceu na pátria que originalmente não era a sua. De empregado a patrão, foram anos de persistência. Teve sociedade com vários irmãos, que não foram muito longas e também nem muito produtiva. Eles eram, acho que 8 irmãos. 4 vieram da Itália e depois 4 nasceram aqui. E ele era o mais empreendedor, o mais arrojado, o mais trabalhador. Ele foi um homem assim, ele fazia a fortuna dele, abria terra, comprava e quando estava tudo prontinho ele doava para os filhos e começava de novo. Na época de 1920 e poucos, o primeiro dinheiro que ele conseguiu, ele comprou um engenho São Vicente, fazia aguardente, né? Fazia cachaça. Antes da quebra do café, o que ele fez? Ele montou um engenho de açúcar, que ele enxergou longe, que foi a usina São Vicente. E a indústria de açúcar progrediu muito. E ele se tornou usineiro exatamente na crise de 29 e 30, que o mundo estava em crise. Muito trabalhador, inteligente, tinha muita visualização. Não? Ele ia, por exemplo, ver uma fazenda, ele já idealizava uma porção de modificações, que tinha muita experiência nessa área, e daria uma condição assim, de melhoramento muito repentino. Então, isso era uma das características dele. A crise acabou no mundo, açúcar se valorizou e daí ele desenvolveu muito nessa área de açúcar, já com a ajuda dos filhos, né? Então ele tinha assim uns lances, por exemplo, ele um dia saiu daqui e disse: onde você vai? Vou para Goiás, porque eu vou comprar terra lá, porque vai ser o futuro dos meus netos. Quando ele se desencantou com o café, ele começou a vender as fazendas de café dele aqui e comprar terra em Goiás. E aqui na esquina da Única, onde ele frequentava, acho que era a Bolsa de Valores de Ribeirão Preto, era a esquina da Única. Ele saía aqui da Campos Salles, descia todo dia a pé, ia lá, ficava até a hora do almoço. Ali, ele dizia que ali era o garimpo dele. Ali ele ficava sabendo de todos os negócios, onde ele comprava e vendia. Ele mais comprava do que vendia. E ele comprou terra de Jussara a Britânia, praticamente o município inteiro. Ele dizia que a primeira expedição que foi para essas terras, que era só mato,
Foram 2 carroças com 5 burros cada uma, com ferramenta. E quem abria era o meu pai. E o meu tio Eupídio cuidava da parte financeira. E meu pai que abriu a primeira picada entre Jussara e Britânia. Meu avô, ele tinha assim, ele chegava na fazenda e a primeira coisa que ele fazia, ele montava um açougue, um ambulatório médico, uma escola e um armazém. Porque ele achava que a pessoa que estivesse lá, que estivesse sem fome, com as crianças estudando e a saúde, elas estavam bem. O que ele teve muita sorte de nascer nessa época, porque ele viveu numa época que o empreendedorismo foi muito importante para esse país e dependeu muito desse tipo de gente, desses imigrantes que vieram e empreenderam, fizeram esse parque agroindustrial que tem em Ribeirão Preto hoje, a partir do café, sucro alcooleiro. Sem dúvida, a Ribeirão Preto começou realmente a desenvolver depois os italianos chegaram aqui. Era praticamente, pela história que nós vemos, era praticamente insignificante Ribeirão Preto. E com o trabalho dele, do café, da cana-de-açúcar, do gado, da industrialização também, junto vieram os Matarazzi de São Paulo, vieram para cá também, e aí começou todo esse crescimento de Ribeirão Preto. Eu acho que Ribeirão Preto deve muito à migração italiana. Então eu acho que o Sr. João trouxe muita melhoramento para Ribeirão. Ele era uma pessoa que via longe, ele via atrás dos montes. Essa região deve demais à imigração italiana. Nem todos tiveram o sucesso financeiro de algumas famílias, né? Esse pessoal foi extremamente importante no desenvolvimento, não só dessa região, como do Brasil. Os álbuns de fotografia mostram de maneira estática o movimento do tempo. A história que começou com o patriarca João Marchesi segue com seus filhos, netos, bisnetos. O meu avô Elídio também era um homem assim, de acordar cedo, acordava às 5 horas, 6 horas já estava nas usinas trabalhando, e um homem do campo, simples, dormia 7 horas, tomava a sopinha dele e subia as escadas e ia dormir. Ele sempre gostava muito de pescar, gostava de caçar, ele gostava de abrir fazenda, ele gostava de ficar com a natureza, pôr os shorts dele no meio do mato, ficar lá, uma vida bem simples. Eu acho que não herdou muito, não. Meu pai era bem diferente, bem mais, não sei, menos imigrante. O nono era mais rígido. Meu pai era rígido, toda a família era assim muito rígida, mas o nono era mais bravo. Meu avô ficou carequinha muito cedo e ele sempre lá balançando, cigarrinho de palha, coçando a barrigão dele. Ele também tinha um hábito engraçado que ele chegava nos cantos das paredes e coçava as costas assim, ficava, parecia um boi na cerca, sabe? Aquela coisa assim de ficar esfregando, era muito gostoso. Todo fim de tarde você ia visitar ele, ele estava na cadeira de balanço lá. Ou ele estava na cadeira de balanço lá fora na varanda, ou ele estava na sala de televisão, ouvindo televisão, vendo o jogo, ouvindo o rádio e vendo o jornal, os 3 ao mesmo tempo. Reunir em volta da mesa é uma coisa que fala muito da nossa cultura do italiano. E ter sempre alguma coisa para comer, o tal do lambiscar, isso é muito. Parece que a gente que está dentro, uma coisa do imigrante que veio com fome, aquela história, parece que a gente vai sempre passar fome, então tem que ter sempre muita comida. Então é uma coisa meio que marca, assim, né? Pelo menos da minha lembrança e na minha vida é isso, é muita comida. Vai receber a família, fazer um almoço, tem que ter muita comida, né? E meu pai foi um homem que fez até 3º ano de grupo.
Então, ele tinha muito pouca instrução. Ele lia muito jornal, ouvia muito rádio, né? Mas ele era um homem de pouca instrução. E todo domingo pela manhã, ele falava para mim, vem cá, pretinha. Eu ia lá, ele me sentava no colo e dizia assim, agora você vai educar o ouvido. E colocava o Liberace tocando música clássica. E eu ficava quietinha no colo dele. E eu até hoje amo música clássica. Quando eu escuto uma dessas músicas da minha infância, me volta à infância e a imagem deles, aquelas festas, a sanfona, como eles falavam, né? Tinha uma escada linda na casa da minha avó e do meu avô Elígio, a avó Ana Maria, e a família foi crescendo, foi enchendo. As últimas fotos já estava a gente saindo para fora da escada. E desde criança, acho que a minha lembrança deve ser uns 3, 4 anos nessa escada, a escada crescendo. Eu me casei, tive 2 filhos, tenho 3 netos. E a história continua, geração após geração. Quanto ao Sr. João Marchesi, ele decidiu desde sempre a vida que viria a ter. E na hora da morte, não foi diferente. Ele era totalmente independente, não admitia ser dependente de ninguém. E ele não tinha condições físicas até o dia que ele parou de comer. E foi assim que ele terminou. Ele ficou 20 e tantos dias sem comer, foi definhando. Ele levantava as 2 mãos para o céu e pedia a Deus para morrer logo, para acabar com aquela agonia. Por isso que eu tinha certeza que ele ia morrer.